Meu nome é Maria Valesca Van Elden. Eu sou diretora e coreógrafa da Geda Companhia de Dança. Estou aqui para falar um pouco sobre os projetos de criação que tive e que que foram obras em espetáculos de dança. A primeira obra que eu vou citar é Il faut trouver chaussures à son pied. É preciso encontrar um sapato certo para o seu pé. Essa obra foi executada no ano 2000, 2002, até 2002, e teve uma trajetória muito bonita. O que significa esse nome em francês? É preciso encontrar os sapatos certos para o seu pé. Hoje, eu não colocaria esse nome em francês, porque eu acho que a nossa língua, ela precisa cada vez ser mais difundida e ela é muito bonita. Então, é preciso encontrar os sapatos certos para os seus pés. Começou com um solo, com a bailarina Fabienne Severo, e teve uma trajetória muito interessante, porque ela foi apresentado em Barcelona, no Espaço Miró, foi apresentado também no Festival de Havana Vieja, e teve também um percurso bem interessante por algumas capitais do nosso país. Assim a gente difundiu essa ideia que nasceu da minha paixão pelos sapatos, e a partir dessa paixão e dessa escolha de sapatos, começamos então a fazer abrir o leque da pesquisa, né? Os sapatos como símbolo feminino, os sapatos vermelhos como símbolo de sensualidade, toda a história dos sapatos vermelhos, que inclui inclusive os sapatos vermelhos do Papa, os sapatos vermelhos dos bebês que saem da maternidade, e com isso simboliza um desejo de felicidade, enfim. Era um solo onde essa bailarina percorria 35 pares de sapato e cada par tinha uma história contada. A gente fez essa pesquisa juntos, um pouco foi saindo histórias minhas, histórias dela, se abre esse leque de pesquisa, e eu acho que a criação está baseada na sensibilidade, na poética escolhida e na determinação. E essa determinação foi feita assim, exatamente como eu estou dizendo, com a pesquisa gesto por gesto, para saber o que cada uma queria dizer a respeito de é importante e é preciso encontrar um sapato certo para o seu pé. Il faut trouver, é preciso procurar. Então, assim, os sapatos foram a primeira coreografia, a primeira obra do Geda na minha volta de Alegrete. Vou deixar para vocês, então, as imagens desse espetáculo e depois falarei das 4 estações em movimento. Bom, vou começar a falar então das 4 estações em movimento. São as 4 estações que temos, né? E aqui no Rio Grande do Sul realmente são as 4 estações, são muito ímpares e são definidas, né? Então, verão, inverno, primavera e outono têm características diferentes. Então, como se conduziu a pesquisa da elaboração dessa concepção coreográfica? No verão, eu trabalhei com um barco, uma bailarina, e era na beira da praia. Nós fizemos um trabalho todo de questionamento, indagação e sentir na pele o calor do verão, como deveria ser, o que aquela mulher que estava dentro de um barco à beira da praia, porque era assim a imagem principal, ela estaria trazendo do mar ou indo para o mar. Quando a gente começou a pesquisar o mar, surgiram muitas coisas. Surgiram, inclusive, até manifestações religiosas, rituais. E isso nos deu um fôlego para a gente trabalhar um pouco dentro do imaginário e também dentro do possível nas relações terra e mar. Apresentamos esse trabalho, inauguramos esse trabalho na Bahia,
na cidade de Barra Grande, no sul da Bahia. Depois fizemos esse trabalho em Recife, na praia de Boa Viagem. E por último fizemos o trabalho em Torres, na praia de Torres. Quem dançava na época era a Fabiane Severo e toda a trilha foi, lógico, composta, foi retirada de coisas que nos sensibilizavam naquele tema. Então, a criação, ela não chega pronta. Eu não consigo chegar e dizer, olha, nós vamos fazer uma criação sobre o verão e eu quero isso do verão. Na verdade, o início, o pontapé, a gente sempre dá com o sentimento que a gente tem na hora da criação. Mas depois, as coisas se abrem de uma forma que às vezes tu pensa numa obra X e ela vai percorrendo novos caminhos da pesquisa e novas descobertas e ela termina numa obra Y. Bom, o inverno. O inverno tinha alguma coisa de muito, vamos dizer, assumida, né, por todas as pessoas, que no inverno se sente frio, que é óbvio, mas tem o aconchego, tem o cobertor. Nós trabalhamos exatamente em cima tem cobertor e tem a proximidade de relações, né? E nós trabalhamos, eu estou falando nós, porque eu convidei o Décio Antunes, que é diretor de teatro, para fazer direção dramatúrgica, e nós trabalhamos em cima do afastamento, do gelo das relações, das dificuldades que se tem, às vezes, em ter uma relação mais próxima, mais quente, né? Se opta, às vezes, por ter uma relação mais fria, por dificuldades emocionais. A gente não sabe por quê, mas fizemos todo o trabalho baseado no arrepio e nas relações geladas, as relações que não são próximas, né? O cenário foi todo construído em cima da transparência, com acrílico, uma mesa de jantar de acrílico, com cadeiras de acrílico, para mostrar como uma reunião familiar às vezes fica sendo muito fria, né? O elenco foi maravilhoso, eu contei com pessoas que eu vou destacar aqui, o Eduardo Severino, que estava nos acompanhando nessa época. E o trabalho do inverno aconteceu também de uma maneira interessante, porque foi dentro da Galeria Schick-Stockinger, na Casa de Cultura Mário Quintana. Bom, vamos para a primavera. Primavera, a estação do acúmulo, da alegria, do florescer, do colorido. Então trabalhamos em cima disso. O que a gente foi encontrar? Lugar para ir para a primavera. Vamos encontrar um casarão de Porto Alegre, na zona nobre de Porto Alegre, histórica, né, de Porto Alegre, um casarão de gente também que acumulava, porque era de uma burguesia que morava ali, e fomos parar no pátio dessa casa, né, para usar o pátio dessa casa como nosso palco, né, o nosso espaço cênico para desenvolver o trabalho. O elenco era somente de mulheres, porque me parece que a primavera tem uma conotação bem feminina. O trabalho foi feito de maneira orgânica, também com a contribuição de cada bailarina, e foi realmente muito interessante, e inclusive porque a gente entrou dentro de um espaço inusitado. O outono é uma estação em que a gente sabe que caem as folhas, nosso cabelo cai, existe uma melancolia, existe um término, né? Quase que uma despedida, para depois haver o renascimento. Então, o outono foi tratado coreograficamente com todas essas características. E como eu disse anteriormente, aí a gente começa a fazer uma pesquisa de todas essas situações. Das folhas caindo, como é que o nosso corpo sente, ou se o nosso corpo sente como uma folha cai, se faz toda essa experiência, a situação da despedida, também o apontamento de um final de vida, né? De pessoas mais velhas, como é que elas se sentem quase com uma emoção outonal, e assim foi feito o trabalho. E também procuramos um lugar que foi muito interessante, que foi o Parque Moinhos de Vento, o Parcão, aqui em Porto Alegre,
e nós usamos o paisagismo que acontecia naquele parque, que acontece no parque. O lago, o moinho de vento, os caminhos, as estradinhas que tem ali, a grama. Então foi contaminado, né, aquele parque com os bailarinos dançando e também com a presença de 7 a 8 bailarinos da terceira idade ou da melhor idade. Então foi um trabalho que a gente realmente contaminou a praça, né? E fizemos esse trabalho em plena estação de outono. E foi muito legal. O Geda tem característica de fazer suas obras no palco italiano, mas também em alguns lugares para comemorar, para contextualizar esse encontro da arquitetura patrimonial que Porto Alegre tem, muito, muito bonita, com a dança, né? Eu também acho que a dança é uma arquitetura de movimentos. Então nós fizemos alguns trabalhos dentro dos prédios históricos de Porto Alegre. Por exemplo, 100 metros de valsa e um drama aconteceu dentro do grande hall do Santander. Foi a primeira vez que entrou um espetáculo no Santander. A gente sabe, temos uma sofrida lá, mas foi legal. Tivemos a presença da Catarina Domenici, que é uma pianista, e que tocou ao vivo o tema que tínhamos escolhido, ou seja, Chopin. 100 metros de valsa e um drama foi um trabalho que foi de aventura, por entrar dentro do Santander, e de aventura também por ter uma pianista tocando ao vivo para a nossa dança. A concepção foi minha, a coreografia também, e a direção cênica foi do Décio Antunes. Eu deixo com vocês algumas imagens desta obra. Olá, eu sou Graziela Silveira e eu sou bailarina da Geda Companhia de Dança desde 2007 e tô aqui para falar sobre o processo criativo do espetáculo 100 metros de valsa e um grama. Bom, esse processo ele começou numa sala de ensaio ali no IAB, no Instituto dos Arquitetos do Brasil, que fica no centro aqui, no Centro Histórico de Porto Alegre. E a gente começou com as 4 bailarinas que compunham o elenco principal do espetáculo, que era eu, a Fabiane Severo, a Estela Menezes e a Fernanda Stein. A gente começou com exercícios de criação, assim, né, que são conhecidos já do pessoal da dança, do teatro, que basicamente a coreógrafa, que é a Maria Valesca, e o diretor que participou da construção do espetáculo, que foi o Décio Antunes, traziam, né, estímulos e a gente improvisava sobre eles. O principal estímulo, claro, eram as músicas do Chopin,
que o espetáculo era exatamente sobre a obra, sobre a vida dele, né? Mas principalmente sobre a obra dele e principalmente sobre as valsas. Porque o Chopin ele tem uma certa ligação com a dança. A gente começou ainda usando, né, a Valesca trazia músicas, trazia esses temas, digamos assim, e a gente improvisava em cima daquelas propostas, né? A gente ia construindo conjuntamente a partir desses estímulos, né? De criação que iam nos trazendo. Depois, com o tempo, a gente também começou a trazer, né, as bailarinas, a gente começou a pesquisar e tal, e também começou a nós trazermos também estímulos de criação, tanto para individuais, tanto para o grupo. Ao longo do processo, além, né, então, dessas criações de movimento, dessa parte da coreografia, que então, de novo, não era uma coreografia imposta, a Valesca trazia alguma coisa sobre o que ela queria falar, né, ou algo sobre o que ela queria comentar, ou sobre o que ela tinha pesquisado nessa trajetória do Chopin, sobre a vida dele, a saúde dele, a obra dele, e a gente ia transformando isso em movimento. E aí, enfim, depois, né, dessa criação, logo em seguida a gente achou, né, principalmente o diretor e a coreógrafa, eles acharam, o espetáculo vai se construindo, né, a gente começa assim com essa parte de trabalhar no corpo, de ver fisicamente como essa dança, como esse tema acontece, né, porque o Chopin compunha de uma forma mais ou menos quase obsessiva em alguns momentos. Também tinha a questão da saúde dele, que era uma saúde frágil, né, ele tinha problemas respiratórios e alguns outros problemas graves, então todo esse cenário, né, tudo isso que vai compondo a criação dele, que ia se aparecendo nas obras dele, né, sendo inspiração também para as obras dele, a vida amorosa, os problemas de saúde, a obsessão, enfim, tudo isso também de alguma forma foi aparecendo nas propostas, né, de improvisação coreográfica. Então, que é isso? A gente pensa nessa, tipo, vamos pensar na obsessão. Eu me lembro muito bem que a Fernanda Stein trouxe uma vez, todo um solo que acabou entrando mesmo no espetáculo, que era sobre as mãos, né, e essa coisa da obsessão, né, da mão do pianista que não para, que as obras do Chopin são muito rápidas, ele desenvolveu, né, ele tem toda uma técnica, assim. A gente foi criando essas partituras coreográficas, e isoladamente ou conjuntamente, enfim. E aí o espetáculo foi surgindo e foi se tendo o desejo de que as músicas fossem executadas ao vivo. E aí, durante o processo, a gente ganhou a companhia da Caterina Domenici, que foi a pianista que executou as obras do Chopin ao vivo e que também arranjou a trilha do espetáculo, porque nem todas as obras foram executadas na sua completude, né? Em algumas elas mixavam, então a Catarina também arranjou e ela tem esse trabalho com também música contemporânea, né? Além, então, do elenco principal das 4 bailarinas, da presença da Catarina, o elenco de apoio, que eram vários bailarinos, a gente foi feito uma seleção. E o elenco principal, a Catarina, o diretor e a coreógrafa, a gente selecionou então algumas pessoas que trabalharam com a gente, que fizeram toda uma parte de compor a cena junto conosco, né, em vários momentos do espetáculo. E é isso. Essa foi a primeira parte. E foi uma experiência muito rica, muito gratificante. E é um trabalho que eu tenho guardadinho, assim, num lugar especial do coração. 100 metros de valsa e 1 grama. O Geda tem como característica montar suas obras em lugares que não sejam só palcos italianos, ou sejam escadarias, bibliotecas, igrejas, sacadas. E dessa vez, para fazer Dores em Allegro, escolhemos as escadarias da Igreja das Dores. Foi um elenco muito forte, que se empenhou, que se dedicou a pesquisar todos os movimentos que eram proporcionados pelos degraus.
e fazer dentro dos degraus a dramaturgia da nossa obra. Foi um momento importante, porque além de estarmos exatamente convivendo com aqueles 352 degraus, a gente teve assim um desempenho físico e criativo que foi muito bom. Dores em Alegre foi colocado só uma vez em cena, porque era uma montagem muito difícil. Mas foi um trabalho que até agora as pessoas lembram, e eu também lembro, com uma grande iniciativa que o Geda teve e conseguiu concluir. Quando a gente tem um insight desses e consegue fazer com que vá à cena e sensibilize as pessoas, o trabalho está feito. E se não sensibilizar, também o trabalho está feito. Porque a gente faz um pouco para mostrar o que a gente deseja mostrar. E às vezes a gente acerta.